Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Resumão dos Stories do canal Mudei Meu Organograma. No resumão de hoje, vou te apresentar como que nós temos nossa criatividade bloqueada ao longo da vida. Sim, nós nascemos super criativos e ao longo da vida, os acontecimentos da vida vão bloqueando essa criatividade. E também vou apresentar os comandos que a gente pode utilizar, eu já utilizo, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para desbloqueá-la. E claro, honrando a fonte, o conteúdo que eu vou te passar nesse vídeo eu aprendi no curso Reaprendizagem Criativa com Murilo Gun. Esse conteúdo já me ajudou muito mesmo, por isso que eu já compartilhei lá no meu Instagram, Juliana Prada Pro, e estou compartilhando aqui no canal também. E se já curtiu esse conteúdo, deixa o seu joinha aqui embaixo do vídeo. E agora, solta a vinheta! Se você é novo por aqui, meu nome é Juliana Prada e por meio do canal Mudei Meu Organograma compartilho aprendizado e experiência nas áreas de mudança de carreira, negócios e também como construir a sua presença digital. E agora, bora para o resumão de hoje. Quando a gente nasce, todos nós nascemos criativos. É só você prestar atenção numa criança, né? Ela usa objetos, por exemplo, um utensílio de cozinha para fazer barulho. Usa uma colher e uma panela e faz um tambor. Isso é criatividade, né? Ela faz brincadeira sem pensar, isso não pode, isso pode, né? Então ela vai construindo, né, as ideias, vai aprendendo por meio de experimentos. E o que acontece ao longo da vida? Cada um de nós tem uma educação diferente em casa, né? Às vezes mais rigorosa, às vezes com mais liberdade. Nós vamos para a escola, né? Na escola a gente aprende um by the book, né? O que pode, o que é certo, o que é errado. A gente vai para o mercado de trabalho e lá também tem, né, a cartilha que a gente precisa seguir. Então a vida é uma cartilha, né? Você nasce, você cresce, você é educado, você faz uma faculdade, você ingressa no mercado de trabalho, constrói uma família, enfim, a cartilha é considerada normal, né? Não estou dizendo que é errado, né? Nada disso, mas isso existe, né? E o que acontece nesse processo? Com o passar do tempo, aquela criança criativa vai recebendo informação, né, e vai criando bloqueios à criatividade. Então, eu vou mostrar para vocês quais são esses bloqueios e quais os comandos para desbloquear, tá? E se abrir para a criatividade. Só um pouquinho que eu já vou mostrar para vocês. Então, vamos começar pelo bloqueio do gabarito, né? Gente, eu não vou reproduzir aqui o conteúdo do curso, tá? Eu vou explicar de uma forma bem rápida, só para vocês entenderem como funciona, tá? Então, o bloqueio do gabarito é aquela velha crença, né? De que existe uma resposta certa. É mais ou menos como prova de vestibular, né? Você tem lá 5 opções, você assinala uma, se tá certa você recebe o acerto, se não tá certa você errou a questão, né? Então, como que você pode desbloquear essa crença, né? Então, todo problema tem mais de uma solução, você precisa buscar mais solução. Sempre existem mais respostas além das previamente definidas. Continue procurando, mesmo depois de ter encontrado a primeira resposta certa. Então, veja que você precisa garimpar. Então, não existe uma única resposta certa, né? Esse é o bloqueio do sucesso, né? Aquela história de que você não pode errar, você tem que acertar desde a primeira vez, né? Senão a pressão que você sofre é muito grande, né? Então, alguns comandos para tentar desbloquear isso fracasso é bonito, porque é por meio dele que você atinge o sucesso, né? Você aprende. O caminho curto pode ser ruim e o mais tortuoso pode ser o melhor. E a hora certa se descobre tentando. O outro bloqueio é o bloqueio do tesão, que é você ter paixão por aquilo, né? Se você não tem tesão, você não tem paixão por aquilo, o que acontece? Você
sobrevive de motivação externa. E isso não se mantém, né? Isso é muito passageiro. Você precisa de motivação interna, intrínseca, né? Então, alguns comandos são: trabalho e prazer podem andar juntos, sim, isso não é pecado. O tempo passa rápido quando a gente está no flow, ou seja, quando você está fazendo o que você gosta, você não vê o tempo passar, né? As coisas acontecem e os resultados vêm. Trabalhe com prazer e nunca se aposente, né? Então, você gosta tanto daquilo que você nem pensa em parar, né? Você vai adiante e gera resultado. Este é o bloqueio do especialista, que é a obsessão que a gente tem em buscar somente se especializar em uma coisa ou em pouquíssimas coisas. Isso não está errado, porém a criatividade, ela demanda um certo repertório. E para conseguir repertório, além de se especializar em algo, a gente precisa buscar conhecimentos gerais. Então, os comandos que podem ser utilizados: seja especialista e generalista ao mesmo tempo, crie novas perguntas e questione. Problemas de uma área podem ser resolvidos com a ajuda de pessoas criativas, mesmo que essas pessoas sejam de outra área. O próximo é o bloqueio do adulto. O bloqueio do adulto é aquela questão, né? Como eu falei, a criança, ela é criativa. Todos nós nascemos criativos, só que com o passar da vida e com os estímulos que a gente vai recebendo, essa criatividade, ela vai ficando escondida, né? Então, aqui é soltar, né? Tentar libertar a criança que existe em você. Tem uma frase que o Murilo Gun falou, que me marcou bastante, que é: o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Então, a gente precisa buscar essa criança, né? Então, as brincadeiras podem fazer parte da vida profissional. Tudo pode e deve ser misturado, combinado. Exponha mais falando, fazendo bobagens. Este é o bloqueio do ocupado. Este é um bloqueio bem interessante, né? É aquela mania que a gente tem de achar que, nossa, se eu tô correndo, se eu tô fazendo algo, mesmo que não tá sendo produtivo, eu sou importante, eu tô fazendo algo importante, né? E se eu parar para respirar, se eu fizer qualquer coisa que não tem a ver com o meu trabalho, parece que eu estou perdendo tempo, enfim, né? Eu tenho que estar ocupado o tempo. E o fato é que é justamente nesse momento que eu saí, né, do que eu estou fazendo, que eu parei para respirar, que eu estou fazendo outra coisa. Este é o momento que a incubação inconsciente acontece. É a combinação que se faz e acaba surgindo as ideias criativas, as soluções dos problemas, enfim, tudo isso, né? Então, a produção mede-se mais por tempo produtivo que por tempo trabalhado. Parar para pensar pode gerar ganho de tempo e a pressão pode contribuir para a criatividade somente quando o pressionado está inspirado, senão a pressão não adianta. O bloqueio da tradição é aquela velha história. Já existe uma solução clássica, já existe um caminho tradicional, sempre foi feito assim, não vamos arriscar, né? Mas na verdade não, a gente deve sim questionar criticamente as soluções antigas, clássicas, tradicionais, para tentar encontrar novos caminhos, melhores resultados, enfim, mesmo que no início a gente possa se deparar com algumas dificuldades por ser um caminho novo, por ser uma solução nova, né? Mas é preciso fazer, você precisa buscar mais respostas, mais alternativas, né? Se abrir para isso. E o bloqueio do implícito é aquela questão que às vezes a gente tenta resolver o problema sem ter entendido de forma adequada esse problema. E aqui é importante mencionar que o entendimento do problema é a parte mais importante do processo criativo, porque é daí que você vai buscar alternativas, pensar em alternativas, imaginar soluções e colocar o seu repertório para trabalhar, para encontrar essas soluções, né? Então, aqui é importante você
entender, investigar o problema a fundo para gastar a energia da sua imaginação com a solução desse problema. Então, para preencher as lacunas de um problema, não recorra aos seus padrões pessoais. Vamos agora então para a apresentação do último bloqueio, que é o bloqueio da lógica. Esse bloqueio é aquela situação que você precisa ver lógica, razão, explicação em tudo, Nem sempre é assim, Às vezes a intuição é poderosa e não precisa de lógica, As soluções podem, a princípio, não ter sentido lógica. E ouça a sua intuição e combine com a sua razão, Então se deixe levar também pela emoção. É assim às vezes que você encontra novos caminhos, que você consegue construir algo novo, enfim. Independente do que você esteja buscando, escute a sua intuição, a sua emoção. Esse é o resumão dos stories de hoje. Espero que tenha gostado do conteúdo e, se gostou, encaminhe pelo menos para um amigo a quem isso também vai fazer diferença. Sugiro que você escreva, que você coloque esses comandos em algum lugar visível e que você leia frequentemente e aplique frequentemente. Realmente eles funcionam, realmente ajuda a desbloquear a criatividade. Eu tenho esses comandos descritos aqui no meu painel, que fica do lado aqui da minha mesa de trabalho em home office, e realmente ajuda muito. Então, fica a dica. Bye bye e até o próximo vídeo.